Tudo na paz aí? Espero que sim, espero que vocês estejam bem. Vou contar para vocês 5 grandes treinadores que foram campeões mundiais com a seleção. E apenas um desses 5 não conseguiu e entrou mesmo assim para a história. Então, se inscreve no canal, ative o sininho, deixa o like, compartilhe e comenta. Agradeço as pessoas que estão se inscrevendo e aquelas que vão se inscrever e vamos para eles. Flávio Costa foi o treinador que acabou perdendo a Copa de 50, né? Ele comandou a seleção brasileira por muito tempo e foi até então o treinador que conduziu a seleção a tentar conquistar o primeiro título mundial. Todo mundo criou expectativa através desse primeiro título por ser no Brasil, o Brasil sediar, Maracanã lotado, mas infelizmente perdeu o primeiro título para o Uruguai por 2-1. Uns dizem que foi falha do Barbosa, mas outros não, mas a gente sabe o que aconteceu aí durante a história. Ele acabou perdendo, entrou para a história negativamente, mas ele também entrou para a história do Flamengo, um dos grandes clubes brasileiros como a gente conhece, e através do Flamengo ele também entrou na história como o primeiro ex-jogador a comandar o Flamengo. Ganhou vários títulos oficiais pelo Flamengo, né, se eternizando como um grande treinador do clube carioca. Faleceu no dia 22 de novembro de 1999, com 92 anos de idade. Esse foi esse foi o treinador brasileiro que perdeu a Copa de 50 e o primeiro ex-jogador e treinador do Flamengo. Vicente Feola. Ele entrou para a história como o primeiro treinador a ser campeão mundial em 1958 com a seleção brasileira. E também o primeiro a convocar o Pelé. Mesmo alguns médicos falando que o Pelé estava machucado, ele apostou no Pelé e levou o Pelé para a Copa do Mundo. De lá a gente já sabe o que o Pelé se tornou. Então foi através do Vicente Feola que acabou convocando. Vicente Feola também acabou comandando a seleção brasileira de 1966 na Copa da Inglaterra, sendo eliminado na primeira fase. Também foi muito ligado ao São Paulo, né? Ele era muito ligado ao São Paulo e acabou treinando o São Paulo por algum tempo e depois acabou sendo demitido. Também, além de comandar o Boca Juniors, é isso mesmo, um treinador brasileiro que comandou um clube argentino, e esse é o Boca Juniors. Feola infelizmente morreu no dia 6 de novembro de 1975, aos 66 anos de idade, né? O nosso primeiro comandante do campeonato, do título mundial da seleção brasileira, acabou falecendo novo, né? Com 66 anos de idade. Mas esse é o nosso Vicente Feola. Aimoré Moreira, ex-goleiro e já técnico consagrado. Aimoré, ele foi convidado para treinar a seleção na Copa do Chile em 1962 e acabou conquistando o bicampeonato mundial. Mesmo sem contar com o Pelé, que praticamente passou aquela Copa inteira machucado. Quem praticamente levou e conduziu a seleção junto com o Moreira, o Aimoré Moreira, a gente sabe que foi o Garrincha junto com o Zagallo que conduziu a seleção brasileira para o bicampeonato mundial no Chile. Ele também foi muito ligado com muitos clubes brasileiros. Antes de assumir os clubes brasileiros, ele assumiu a seleção para fazer uma reconstrução depois do fracasso da seleção brasileira em 1966. Só que ele não conduziu a seleção de 70, né? Ele só fez uma reconstrução. Nos clubes brasileiros, ele foi treinador. Ele foi treinador do São Paulo, do Santos, do Corinthians, Portuguesa, Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro, Vitória da Bahia e entre outros, né? Que ele foi um grande treinador, então ele comandou mais clubes e esses são os principais. Morreu, né? Infelizmente ele morreu no dia 26 de junho de 1998. Infelizmente as pessoas têm que partir
e ele partiu em 1998. Também conseguiu, antes de falecer, conseguiu também treinar um clube grego, né, lá na Europa, e um clube português. Então ele foi bem conceituado, ele foi um grande treinador aí que passou pela história do Brasil. E chegamos ao Carlos Alberto Parreira, o comandante do Tetra, né? Ele conduziu a seleção brasileira em 1994 a ser campeão do mundo, né? O tetracampeonato. Todo mundo disse que foi um futebol meio fraco, né? Por ser a seleção brasileira, uma seleção bem defensiva, mas o que é importante é que levantou o caneco. Mas antes de conquistar o grande título da sua história, que foi em 1994, em 1988 ele comandou o Kuwait na Copa de 82, o Arábia Saudita, né? Depois de 94 ele comandou em 1998 a Arábia Saudita, em 1990 o Emirados Árabes e o Brasil em 1994, onde ele conseguiu ser campeão e depois retornou em 2006. Mas infelizmente ele não teve tanto sucesso assim. A seleção brasileira de 2006 era uma grande seleção, com Adriano, Kaká, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo Fenômeno, Roberto Carlos, Cafu, Dida no gol, Lúcio, Juan, Zé Roberto. Uma seleção assim que todo mundo dizia que não tinha como parar. Perdemos nas quartas de finais de 1-0 para a França, por 1-0, gol de Zidane. E ele saiu muito, mas muito criticado por ter uma grande seleção e não ter feito a seleção ir mais longe. Carlos Alberto também comandou alguns clubes brasileiros, mas depois parou, se encerrou a sua carreira e foi o grande treinador que teve na história do Brasil e ganhando a Copa do Mundo de 94. Luiz Felipe Scolari, também um dos grandes treinadores aqui do Brasil, atualmente é o comandante do Grêmio, tentando tirar o Grêmio aí da zona do rebaixamento. Praticamente já está meio que um pé fora, né? Mas está numa zona complicada e ele está aí tentando tirar. Começou a sua carreira no Criciúma, sendo campeão da Copa do Brasil daquele ano, em 91. Depois assumiu o Grêmio e no ano seguinte, em 1996, foi campeão brasileiro. Conquistou uma Libertadores com o Grêmio também, né? Então é um grande, por isso que o Grêmio resolveu chamar para poder tirar o Grêmio dessa situação. Assumiu a seleção brasileira nas eliminatórias, ali em 1999, ali, quase no finalzinho das eliminatórias, para tentar levar a seleção, que a seleção estava num momento muito crítico. Já tinha passado o Luxemburgo, já tinha passado o Candinho e tinha passado o Leão. E não engrenaram. Chamaram o Felipão. O Felipão conseguiu classificar a seleção para a Copa do Mundo de 2002 e assim levou a seleção brasileira ao título, vencendo a Alemanha por 2-0 com 2 gols do Ronaldo, com uma campanha sem dúvida nenhuma, com nenhum defeito, vencendo todos os jogos, venceu os 7 jogos. A seleção brasileira se igualou à seleção de 70, que ganhou todos os jogos sem perder, né? Vencendo todos os jogos sem levar para os pênaltis, que praticamente quando você leva para os pênaltis, ou você empata, né? Então, igual a seleção de 70, ganhou todos os jogos nos tempos normais e se consagrou campeã invicta. E ele se consagrou como treinador pentacampeão. Dirigiu também a seleção de Portugal, o Chelsea, comandou também o time do Bursaspor e o Beşiktaş. São os clubes que ele acabou comandando fora do Brasil. No Chelsea ele não foi muito bem, né? No Chelsea, se não me engano, ele ficou só meia temporada só, né? Que ele assumiu o Chelsea, já praticamente o despacharam, só meia temporada. Ele não conseguiu fazer um grande trabalho no Chelsea. E como eu disse, o Felipão hoje está aí no Grêmio, tentando salvar o Grêmio do rebaixamento, que seria, caso aconteça, o segundo da história. E por último, Mário Lobo Zagallo, grande Zagallo, 13,
né? Que é o número da sorte do menino aí, Zagallo, que foi um ex-jogador, foi bicampeão como jogador com a seleção brasileira e foi tricampeão também como treinador da seleção de 70, montando aquela grande seleção de 70, né? Com Pelé, Rivelino, Jairzinho, Carlos Alberto Torres e por aí vai, né? Era uma grande seleção de 70 com grandes jogadores. Conseguiu juntar todos esses jogadores e fazer a seleção brasileira jogar um grande futebol e conquistar o título. Ele entrou para a história da seleção brasileira porque também estava na Copa de 94 como auxiliar técnico do Parreira, né? Foi treinador novamente em 98, perdendo a final para a França, né? Naquele fatídico caso do Ronaldo Fenômeno que passou mal. E isso aí todo mundo já sabe o que aconteceu. E o Zagallo entrou para a história também comandando vários clubes brasileiros, como eles: Flamengo, Botafogo, que é o seu time de coração, comandou Fluminense, Vasco, Bangu e Portuguesa. E fora do país, ele acabou comandando o Kuwait da Arábia Saudita e alguns clubes da Emirados Árabes. O Zagallo eu deixei por último, não pelo fato dele ter sido melhor, mas foi uma escolha minha de deixar o Zagallo aí por último, né? Na escala aí dos treinadores. Se vocês lembrarem de outro treinador, comentem aí embaixo, né, o que vocês acham dos treinadores brasileiros, quem que vocês gostam mais, porque assim, essa ordem foi uma escolha minha, né, que eu pesquisei e trouxe, e só tem um que não foi campeão mundial com a seleção. Os outros 4 todos foram campeões com a seleção. Temos vários, temos Luxemburgo, hoje temos o Renato Gaúcho, temos o Cuca, temos grandes treinadores aí no Brasil, mas esses são os mais antigos, sendo que o Felipão, eu acho que de todos que eu falei, é o único que ainda tá trabalhando aí. Espero que vocês tenham gostado. Meu último vídeo tá aqui embaixo, sempre um indicado. Meu lado direito sempre tem um aqui para vocês se inscreverem. Isso me ajuda muito, vocês deixando like, comentando e compartilhando. Muito obrigado às pessoas que estão se inscrevendo. Espero que vocês tenham gostado. Fique com Deus. Até mais. Fui.